E aí, Rodrigo, o que temos hoje? Bem, hoje eu trouxe pra gente um Blanton's, tá? Certo? Um Special Reserve. Ele é um bourbon feito no Kentucky, né? Pela Buffalo Trace, tá? O interessante é que é uma garrafa que foi envasada em 2001, Certo. 30 de maio de 2001, conforme as informações que tá aqui no próprio rótulo. Eu não sei se esses 24 anos dela engarrafada vai influenciar no gosto, se influenciou, porque atualmente eles dizem que o Blanton's Special Reserve ele tem um pouco mais de álcool logo quando você vai experimentar, coisa que eu não senti nesse aqui. Mesmo assim, ele tem o espírito do bourbon, que é o milho, dizem que é 90% de milho e os 10% de rye, Certo. que é o centeio, né? Eu senti muito milho aqui, tá? Realmente dá para sentir, né? Quando você já sente o aroma desse whisky, você fala bourbon, né? Sim, a hora que você abriu, você viu que a assinatura dele era um bourbon. Exatamente. Não foi nada agressivo, não teve nada. O sabor dele ainda está muito pronunciado. É um bourbon que você vai conseguir, se você bobear, você toma essa garrafa inteira. Vamos falar daqui a pouco sobre a Uhum, característica desse líquido dentro dessa garrafa, uhum, mas que me interessa primeiro a garrafa. sim. Vamos falar um pouco da história desse whisky, Uhum. porque tem esse formato, né? Parece um formato de barril também nessa garrafa, né? Sim, sim, sim. Depois vamos falar do líquido. Tá. A história desse whisky, ela começou em 84, tá? Com o Master Blender da Buffalo Trace, tá? Que ele tava para aposentar em 84 e ele lembrou que tinha o depósito H, tá? Que era do próprio Coronel Blanton's, que é o que dá o nome à linha. Então, esse Coronel Blanton's, ele entrou na destileria que ainda era a George Stagg, tá? Ele entrou com 16 anos na destilaria Certo. e em 3 anos ele saiu de office boy para o chefe da produção. Legal. Em 1921, ele virou presidente. Então, ele foi presidente dessa destilaria de 1921 até 1952. O que ele conseguiu foi passar pelas guerras, pela lei seca, que a gente sabe que acabou com o mercado de bourbon lá, e o Certo. mercado de whisky em si. E só que ele conseguiu fazer a mudança do bourbon aqui como medicinal. Então ele continuou vendendo esse bourbon. Como um remédio. Isso, isso. Certo. Isso ele deixava lá no depósito H, que era o depósito pessoal dele, Certo. e ele oferecia esses bourbons que estavam no depósito H somente para os amigos. O engraçado é que foi justamente essa ação dele de criar o Blanton's foi que abriu o mercado para um bourbon premium. Essa aqui é a garrafa 164, tá? De um barril 362. Certo. Tem número do barril e tem número da garrafa. E tem o número da prateleira também, que é a prateleira 34. Nossa, então tem o endereço completo aqui Tem na o endereço garrafa. completo, ele tá todo no DNA da garrafa aqui. O porquê desse cavalo aqui na tampa? O que acontece é que a região lá de Frankfurt, né, que é no Kentucky, que é onde fica a destilaria, ela é uma região que tem uma tradição com cavalo, com corrida de cavalo. Por isso que eles resolveram colocar um cavalo na tampa, entendeu? Em homenagem à história da região. Interessante. Todos os Blantons, ele vai ter um cavalo. E cada cavalinho que você for olhar, ele tem uma letra aqui embaixo. Essa aqui é a letra T, mas cada cavalo ele tem uma pose do cavalo e uma letra. Assim, eu não sei se no site deles está à venda ainda, porque uma vez eu vi, eles têm uma régua de madeira onde você encaixa todas As tampas. as tampas para formar a palavra Que Blanton. da hora, cara. Lindo demais. As garrafas que hoje vendem, elas não vendem, parece que não vendem nos Estados Unidos. Certo. Essa é a Green Label dele aqui. É vendido para fora. Tanto que é uma garrafa de 700 ml vendida hoje, que você encontra fora dos Estados Unidos. Essa aqui ainda é 750. Certo. E essa embalagem que está ali, ela é uma embalagem antigona ainda. As embalagens novas, ela é uma embalagem quadrada hoje em dia, tá?
Então hoje a gente tem não só esse Special Reserve, que eu creio, que eu acredito que é o de entrada, tá? Uhum. A gente tem uma outra linha de Blantons hoje, que esse aqui, por exemplo, a gente viu aqui que ele é o 80 Proof, que é o 40% pra gente aqui. Só que tem um lá que eu acho que, se eu não me engano, são 136 Proof, que dá 70 e alguma coisa de álcool pra gente aqui hoje. Nossa. Mas esse aqui, eu tava preocupado por ele ter ficado tanto tempo guardado, Evaporar, alguma coisa, só que como a gente viu aqui, ele não baixou o nível. certo. É um sinal que ele não perdeu álcool. Sim, sim, porque conforme a gente viu, ele ainda tava com o selo, o lacre de cera tava intacto. Legal. Aqui pelo primeiro terço do nosso charuto tá indo muito bem. Sim. Então tudo começa pela uma história. E aqui o nosso charuto também tem uma história muito interessante, né? O War King, ele foi feito à homenagem do rei Jorge V. Rei Jorge V, ele reinou em um momento de guerra na Inglaterra. Para a gente falar de harmonização agora, temos charuto, que tem uma fortaleza média, dá para ver que ele tem umas notas picantes, um pouco de couro, madeira. E quando o tabaco é escuro, maduro, ele tem um envelhecimento legal, ele entrega essas notas. Eu acho que esse doçor do bourbon já equilibra o charuto. Então, quando o whisky está muito doce, ele fica muito enjoativo, se você está tomando ele sozinho. Quando você está fumando um pouco de charuto com ele, ele quebra um pouco do doçor dele e fica mais agradável. Sim. E o contrário acontece, quando você está bebendo um whisky fumando o charuto sozinho ele vem um pouco agressivo, mas com o whisky ele veio um pouco mais leve e mais agradável também para o seu paladar. Sim. Então aqui tem um equilíbrio muito legal, Tá né, muito. entre os dois elementos. O que eu senti foi que o charuto, ele tirou um pouco da doçura do bourbon e apareceu o cítrico. O cítrico agora está muito presente nesse aqui. Sendo que no começo, eu vi que algumas pessoas tinham essa nota de cítrico nele, eu não senti só nele, mas com o charuto ela apareceu. Vamos colocar um pouco de água nele para a gente ver como vai reagindo. Aqui a sua pipeta de vidro. É bom que você consegue, através dessa ferramenta, colocar exatamente as gotas que você precisa. Sim. Você não vai colocando um colher, não vai colocando água de qualquer jeito, é gotas. Porque o que acontece? Quando a gente coloca água, ele quebra aquela tensão superficial e é para liberar mais sabores, mais aromas, entendeu? Esse aqui é um bourbon, o primeiro bourbon de single barril. Sim, foi o primeiro single barrel, foi o que abriu a porta pro Bourbon Premium, vamos dizer assim. Antigamente o Bourbon, você pegava vários barris e misturavam para poder padronizar, vamos dizer, o sabor. Esse aqui não. Do jeito que ele saiu do barril, ele cai na garrafa, entendeu? Que eu creio que saiu de um barril só, mas eles tiveram que diluir para chegar nos 80, porque você não vai conseguir tirar de um barril lá todos os 80, certo? Entendeu? Legal. Vamos ver como ficou depois dessas gotas de água, agora o nosso whisky. A baunilha sumiu, tá muito fraco agora. Ele tá bem... Aquela doçura dele sumiu toda. Você lembra que no começo o cheiro dele tava bem mais forte, o doce, tava bem mais forte o mel, a baunilha. Verdade. Agora não... Parece que diluiu muito ele, mas o floral dele ficou bem mais forte. E o doce dele sumiu. Esse aqui eu acredito que se fosse 43, ia ser muito mais gostoso. Ia ter muito mais coisa para entregar. Nessa diluição dele aqui, ele ficou muito simples. Que prazer ter essa degustação, esse momento hoje com você. Eu acho que só de ver essa garrafa na sua frente, com esse design, esse cavalo, a gente conversando sobre toda essa história da Kentucky, como foi feito esse whisky, a destilaria, é só de você entender que Frankfurt, eles são apaixonados pelas corridas de cavalo, né? Eu acho que se você for pegar a história desde o começo, quando você entende
tudo que está agregado de valor, de história, de sofrimento dentro de um produto como esse, você vai degustar de uma forma diferente. E você saber, por exemplo, tudo que passou até chegar aqui nessa mesa, nesse copo, a mesma coisa, quantas pessoas tiveram envolvidas para até chegar aqui na sua mão, eu acho que faz ser uma degustação mais prazerosa. Estamos aqui apreciando uma arte. Sim, sim, é uma arte. E qual vai ser o próximo? Vamos tentar fazer do Glendronach 12? Não conheço, mas vamos sim. Vamos fazer desse da próxima vez. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Ok. E como sempre, saúde. Saúde.